bem-vindo a mais um podcast de joelhos. E antes de assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar com os amigos. A igreja é um pedacinho do céu aqui na terra. Faz milagre na vida dos pastores, dos líderes. Faz milagre, Senhor, na vida de cada um. Que ao ouvir e assistirem possa acontecer um milagre na sua casa. Que seja curado, seja liberto. Recebe a sua vitória em nome de Jesus. Que a sua casa seja alcançada por esse milagre. E Senhor, eu estou aqui, Senhor, para pedir um grande milagre para cada um que está me assistindo. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com a presença do nosso pastor Edmar Tavares, aqui na DEG, na Igreja do Gama, a sede. Pastor, muito obrigado por essa oportunidade, estou muito feliz com este momento e espero que vocês aí do outro lado da tela curta e compartilhe essa bênção para outras pessoas. Pastor, eu gostaria que o senhor se apresentasse a eles. Gente, eu sou o pastor Edmar, primeiramente, paz do Senhor para todos. Eu que me sinto honrado, né, Fernanda, e eu sou pastor da DEG, Assembleia de Deus do Gama. Aqui nosso setor central, todos conhecem, né? A igreja brilhosa, né? Isso, brilhosa. E é uma alegria muito grande estar participando, porque eu sei que o objetivo aqui, primeiro, é Deus falar com você. Acho que a coisa mais linda que tem é ter testemunhos para contar, né? E hoje é um momento muito especial para nós, um momento histórico, como eu falo, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. E o nosso objetivo maior aqui é abençoar a sua vida. Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Isso mesmo, e para você, nós vamos iniciar voltando no tempo, há 18 anos atrás, né? Quando o pastor Edmar nasceu. Vou utilizar a palavra que eles sempre utilizam, um momento histórico. Então nós vamos iniciar contando a origem, onde o senhor nasceu. Compartilha conosco. Gente, na verdade eu sou filho de um camponês, né? O meu pai é plantador de arroz e feijão, ali próximo de Patos de Minas, no município de Presidente Olegário. Lá era o seguinte, a placa era tão grande que quando você entrava tinha uma placa bem-vindo, um pouco você andava, boa viagem. Então a cidadezinha era muito pequena, tinha pouquíssimas casas. Aquela época quando a gente nascia era parteira, né? E a minha mãe conta interessante, no meu nascimento já teve um milagre. A minha mãe conta para mim que eu já nasci com a mão levantada. Eita! Não foi fácil para ela, porque quem está passando por procedimento de parto, Sim. é um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo um momento muito feliz. Então eu fui o quarto filho. Tem 3 mais novos e 3 mais velhos. Então eu sou o quarto filho. E minha mãe conta que eu nasci já abençoando. Né? Eita glória! Já nasci com a mão para cima. Primeiro que nasceu foi a mão abençoando. Então esse é um testemunho muito forte. Minha mãe fala isso. Sim. Ela inclusive fala muito emocionada quando ela conta esse testemunho. Então eu nasci nessa cidadezinha simples. Meu pai, ele era plantador de arroz e feijão e também ele mexia com lenha. E Deus estava prosperando muito ele ali, mas meu pai ainda não era evangélico, não conhecia Sua Jesus. família não era cristã? Não era cristã, não era evangélico, né? Sim. Nós éramos católicos, né? E nós não éramos evangélicos. E o que é interessante, que meu pai tomou um tombo muito grande, tomou um prejuízo, o momento não foi fácil, e ele pegou e resolveu, falou assim, sabe uma coisa? Eu não vou ficar mais aqui. Aí pegou a família, pegou os filhos. Sim. Eu vim num paninho, vim dentro de panos, enrolado em panos. O caçula. Era o caçulinha, né? Quarto, mas caçulinha. E interessante que isso é tão maravilhoso que eu tinha apenas 3 meses de vida quando eu vim para Brasília. Quando veio para Brasília. E viemos direto para a cidade do Gama. Sim. Para cá. Nos meados de 68, 1968. Meu 18 anos aqui já era. 18 anos. Então, não calculem. o que eu falo para os irmãos que eu tenho um corpinho de 18, irmãos. A mente, né, já tem a história. Já tem a história. Aí quando veio para cá, meu pai, ele trouxe a mudança toda em um carrinho de mão. Muito pobre, muito humilde. E num carrinho de mão. E o que mais pesou em nossas vidas, que na verdade meus irmãos eram muito doentes. O Valdeci, o meu irmão mais velho, ele teve um problema no nascimento dele
E ele era mudo, pezinho torto, não andava direito. E aí veio a família para cá. Meu pai veio trabalhar na construção de Brasília. De Brasília. Meu pai passou a ser carpinteiro. A profissão do pai de Jesus, né? De plantador de feijão, de camponês, ele passou a ser carpinteiro. Isso foi muito bem sucedido. Trabalhou em vários prédios em Brasília. Ali em Brasília, quando ele trabalhou na construção do Palácio do Buriti e no Palácio Alvorada. Então ele realmente é um candango. É um candango. Porque candango é quem ajudou a construir Brasília. E ele como candango, como pioneiro também aqui, né, nessa cidade, nós viemos morar no barraquinho, ali no setor oeste. Do Gama. Nós éramos tão pobre, tão humilde, que a minha mãe colocava, a gente usava muito fubá com água, né? Porque nós não tínhamos o que comer. Mas meu pai nunca deixou, sempre tinha coisinha. E a alegria do meu pai, depois meu pai começou a ficar melhor um pouquinho, a nossa alegria, quando ele comprava no Mercado Azul, na Feira Azul, ele comprava uma melancia desse tamanho, muito grande, e ali era a nossa alegria. Né? Uma melancia, gente. Uma melancia. Era a nossa alegria, né? Aí depois meu pai passou a vender, ser vendedor, comerciante. Sim. Passou a vender frango e queijo e pastel na feira que é azul. Essa feira hoje. Hoje é a Feira Azul. Então ele foi vendedor de frango, de queijo e de pastel. No pastel teve uma tragédia muito grande. O Valdeci, esse que era mudo e tinha um pezinho torto, eu acho que ele não conseguiu se equilibrar e ele foi no tacho de óleo quente, fritando pastel, o caldo, o óleo quente foi todo no corpo dele. Foi 80% do corpo queimado. Sabe qual é o milagre? Primeiro, Jesus... Aí eu começo a contar o que aconteceu na família do milagre. Aí nós estávamos muito felizes, só que meu pai não tinha a Valdirene. Eram 4 hominhos. 4 homens. E não tinha a Valdirene. A Valdirene nasceu. Eu nunca esqueço que meu pai não era evangélico. Ele passou a noite todinha ouvindo aquela música tal de eu bate o pé daquele português lá. Eu nunca esqueço. Marcou a história. Mas assim, aquela música ali não teve jeito, mas eu acabei... Faz parte da história. Acabei tomando raiva da música e foi a noite toda. Mas ela faz parte da história. Eu bate o pé e meu pai ficou a noite toda ali, aquele português cantando. Sim. Meu pai não era crente, meu pai não bebia, graças a Deus, né? E ali a noite toda comemorando o nascimento da primeira menina, né? Aí a nossa vida toda teve um divisor de águas. Sim, após o nascimento da Valdirene. Ali foi um divisor de águas. Por quê? Porque a Valdirene foi o centro de tudo. Sim. Todos nós olhávamos para ela como um troféu. Ela se tornou a caçulinha. A mãozinha cheia de balinha toda hora, né? E meu pai agradando demais, mas ela com 1 ano e 2 meses, ela deu câncer no sangue. Oh, Senhor. Aí foi um momento crucial, um momento de muita dor para a família. Difícil. Aí ela chegou a um estágio tão crítico que a pelezinha dela colou nos ossos dela, que ela não tinha mais gordura, ela ficou assim, anêmica, amarela, magrinha demais, muito doente. E ela, o interessante é assim, o que mais marcou foi que ela gemia 24 horas de dor, de sofrimento, de muita dor. E a minha mãe disse que não tinha como. Ela não comia mais. Aí levou para o hospital, o médico falou, leva para casa porque ela vai morrer. Não tem jeito. Até aí ainda não tinham se tornado evangélicos? Não tinha, não éramos crentes. Não éramos evangélicos, não estava na igreja. Aí uma enfermeira desalmada aqui no Hospital do Gama, minha mãe não tinha dinheiro de táxi, não tinha dinheiro de nada, não tinha dinheiro para pagar, naquela época não tinha Uber. Sim. Mas o táxi era muito caro. Muito famoso, era o táxi, né? Uhum. Aí a minha mãe, ir lá, ele vai dizer, eu levo para casa que ele vai desocupar o leito. Olha como é que a enfermeira falou. Minha mãe veio chorando, saiu do Hospital do Gama, com ela no braço, andou do Hospital do Gama até lá no Gaminha, no setor oeste. Quando ela chegou em casa, minha mãe olhou e falou assim, eu não aguento mais. Viu minha filha chorar e gemer. Eu vou deixar num quarto mais separado.
Estou muitos meses sem dormir. Luta grande. Uma luta grande. Vou deixar lá um pouquinho. E ela disse que não aguentou mais ouvir o gemido e o sofrimento da Valdirene. Aí foi a hora, quando ela deixou a menina no quarto, que ela entregou e falou, não tem como, não aguento mais ver essa menina sofrer. Aí bateu na porta de casa, um casal de missionários dos Estados Unidos. Olha! Quando eles bateram na porta de casa, minha mãe abriu e falou, Deus tem um milagre aqui nessa casa. Glória a Deus! Aí foi onde tudo começou, um momento que a gente não tem nem como esquecer. Aí minha mãe falou, milagre? Não, eu sou evangélico, sou crente. Naquela época a gente usava muita expressão crente. Sim. Eu sou crente, sou evangélico. E Jesus me mandou aqui. Deus me mandou aqui. A minha mãe olhou para ele, chamou meu pai estava em casa. Sim. Meu pai incrédulo, bravo. Meu pai tinha dois revólveres debaixo do travesseiro. Meu pai queria resolver a coisa só na bala. Muito bravo, muito ignorante. Mas quando Jesus chega... Muda tudo, né? Mas aí foi aqui, né, o Fernanda, vocês estão nos assistindo. Aquele momento foi um milagre, foi o maior milagre da nossa vida, né? Aí o pastor, ela foi lá no quarto, pegou a Valdirene, entregou no braço do pastor. Sim. Falou, tá aí. Entregou. Entregou no braço do pastor, falou, tá aí. O pastor olhou e falou assim, e começou a sorrir. Meu pai, muito ignorante. Meu pai, rapaz, esse pastor está rindo. O que está acontecendo, pastor? Eu disse, não, pastor, seu Sebastião, dona Clara, eu estou sorrindo aqui de alegria o que Deus vai fazer aqui nessa casa. Eita! Porque Deus ressuscitou um homem que estava 4 dias no túmulo, em decomposição, e ele vai curar seu filho. Forte. Aí ele levantou, minha mãe disse, nunca esquece a oração. Ele começou a orar. Apresentando ela. Ela ao Senhor disse, Deus, ó Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Deus. O mesmo de ontem, de hoje e sempre. Sempre. Quando ele começou a orar, uma coisa assim, minha mãe disse que ela começou a jogar os bracinhos, ela não estava se movimentando. E naquele momento ela começou a jogar os bracinhos para um lado e para o outro. E mexer as perninhas. E minha mãe lembrou que tinha uma mãe, a irmã Leni, ela era pastora do pastor José João. Ele dirigia 13/15, que hoje eu sou pastor. Olha! E hoje eu sou pastor. Que incrível. Aí o pastor José João, a esposa chamava Leni, pastor do Senhor. A Leni, ela se tornou a mãe de leite. Minha mãe pegou uma chuquinha de leite. A minha irmã não comia já há muitos meses. Ela disse que quando caiu a primeira gotinha de leite, era como se caísse uma gota d'água no balde vazio. No estômagozinho dela. Aí, e ela tomou a chuca toda. Já mudou a história. Ali foi aí o pastor, a família. Aí minha mãe, desse casal porque a minha mãe fez uma promessa para o pastor anterior. Sim. Se o Deus dos crentes curar a Valdirene, eu vou servir a Deus eternamente. Né? Aí minha mãe botou moral. Não é isso, Tião? É isso mesmo, vamos servir o Senhor. E foi quando tudo começou. Quando tudo começou, no meados de 73 a 74. Aí meu pai veio para essa igreja aqui. Aí meu pai foi para uma cruzada. Quando meu pai foi para uma cruzada aqui, ali naquele mercadão do leste ali, tinha um eucalipto. Sim. No início do Gama. Quem conhece o Gama? Do início era só eucalipto. Pensa no brejo, pensa em lama, pensa em água. Quem vem hoje a gente andava na água aqui nos pés tinha local. Tinha aqueles córregos ali perto do cemitério, tudo água. Infelizmente acabaram com os córregos tudo, né? Era muita nascente. E ali minha mãe fez um voto. Com Deus. Quando ele entregou a Valdirene, a minha mãe ajoelhou. Aí meu pai agora foi procurar uma igreja. Sim. Ele procurou uma igreja tradicional chamada Igreja da Aliança Cristã Evangélica da Aliança. Era lá naquela mesma rua lá na Feira Azul. Sim. Acho que meu pai passava muito ali, né? Aí ele veio à igreja. Mas ele não entrou na igreja porque ele tinha aliança, ele tinha um voto. Sim. Mas aí, quando ele chegou na igreja, ele ouviu o coral cantando. Morri na cruz por ti. O que fazes tu por mim? Eita. É quando meu pai ouviu aqui, falou, o que eu estou fazendo para Deus? Olha o que Deus fez por mim.
mesmo ele tendo aceitado a Jesus, foi aquela igreja que conquistou ele, o coral. Sim. Ele mesmo, Através de uma música, né? é, porque ele já tinha Uma aceitado canção. lá na casa dele. Sim. Agora queria congregar. Só que eu sou evangélico, crente, eu quero a minha igreja. E ali ele começou a congregar. Aí ele foi para essa cruzada. Quando ele foi para essa cruzada, na cruzada, já começou a acontecer milagre na minha casa, mais ainda. Nossa. Na cruzada, o Valdeci entortou o pé. Interessante, gente. O Valdeci, o pezinho dele hoje está perfeito. Mudou tudo. Mudou tudo. Através das orações. Aí meu pai foi batizado com o Espírito Santo. Minha família foi batizada com o Espírito Santo. Quando foi batizado com o Espírito Santo, meu pai estava na igreja tradicional. A gente não condena. Sim. Nós estamos aqui para dizer tradicional ou pentecostal. Não estou aqui nem para discutir. Faz diferença. Não, o milagre aconteceu lá na igreja tradicional também. Aí meu pai veio para. Aí, como meu pai falava língua estranha, o pastor chegou para ele com muito educado, muito carinho. Disse: pastor, a gente não tem esse costume aqui, a gente não fala língua estranha. O senhor foi batizado com o Espírito Santo, eu entendo, mas não é o nosso costume. E pediu meu pai praticamente para se retirar da igreja. Nossa. Meu pai estava muito feliz, falando língua estranha, feliz. Aí, porque naquela época, né, vamos falar um era pouquinho, costume. naquela época não era normal. Não era normal né? língua estranha. Isso. Gente, há quase 60 anos atrás, meu pai, né? Batizando dentro da igreja, quando Isso, estranho, meu pai, aí tá. Mas quando o Valdeci chegou em casa, depois da cruzada, sim, o Valdeci falou a primeira palavra, nunca esquecemos isso. E eu fui o primeiro a ouvir, eu dei um pulo. Ele falou, bombril. Não. Quando o Valdeci falou bombril, a casa pulou. Foi uma... A primeira palavra dele foi bombril. Me desculpa aí os outros torcedores, mas foi um gol do Flamengo. Então, na final de Copa Libertadores. Aí foi aquela alegria, foi assim. Nossa. Assim, gente, a gente não tem como explicar. A mudança que foi. São coisas inefáveis, não tem como você explicar. Porque são coisas de Deus. Aí, quando foi em 74, meu pai encontrou o chamado pastor divino nessa igreja. Sim, sim. Aqui na DEG. Era a Assembleia de Deus do Gama. A brilhosa. Só que ela não tinha esse templo. Sim. Era um templo mais simples, bem menor do que esse. E ali eu nunca esqueço das Santas Ceias. Aí Deus começou a impactar a minha vida, uma chamada na minha vida. Aí nós vamos voltar falando agora do pastor Edmar. Isso. Nessa época. Você já estava na pré-adolescência, adolescente? Eu tinha nada, eu estava com 74, eu estava com 5, 6 anos. 5, 6 anos. Foi quando o senhor começou muito a ter... criança. Então, na infância que o senhor comecei a ter começou com Deus. experiências com Deus. Aqui nessa igreja. Porque isso é importante falar, porque a gente olha as crianças na igreja e a gente acha que a criança só está vindo pelo pai. Mas eu tive experiência, mas tem que dar uma beata. Eu não era ficheiro, eu corria muito na igreja. Eu pulava banco, era criança. Eu pulava banco. A minha professora, pastora Isaura, nunca esqueço. Numa calma. Nunca esqueceu. Né? Nunca, numa calma. Eu passava debaixo das pernas dos diáconos para sair da igreja. E era uma festa. Mas o senhor teve a primeira experiência muito grande com Deus. Na infância. Né? Foi aí onde eu aprendi a estudar a Bíblia, sim, a pastorizar com muito cuidado. Então eu falo sempre, a minha melhor escola, primeiro é a minha casa. Sim. Porque se você não tiver uma escola em casa, tudo a gente aprende modos, valores, é dentro de casa. Sim. Não é uma escola. Mas para mim a segunda não é a escola secular. A minha segunda escola mais maravilhosa e que mudou a minha história foi a escola bíblica dominical. Aqui na igreja. Eu sempre fui assíduo na escola dominical. Você pode ver que mesmo quando eu estou atendendo, eu gosto de vir na igreja de manhã. Sim. Porque aqui eu faço atendimento. Esses dias mesmo eu estive ministrando para a classe de obreiros. E na verdade, eu amo a escola dominical. Eu amo a escola dominical. Quando tudo isso aconteceu, aí eu vou começar a minha vida pessoal com Deus. Sim. Aí eu fui crescendo, 10 aninhos, 11 aninhos. Aí o que aconteceu? Um dia aconteceu que assim foi para mim também um divisor de água no meu ministério e na minha vida. Eu vim para o batismo.
para participar do batismo com meu pai. Sim. Meu pai Não já era se pastor, batizar, depois não se dirigia batizar. igreja. Meu pai dirigia 23, hoje Sim. é 16/26. Sim, seu pai se tornou um pastor e o senhor veio para a igreja para acompanhar o seu pai, mas não era batizado ainda? Não, nas águas não. Sim, Aí quando foi com 11, 12 anos de idade, eles não batizavam criança. sim. Com 11, 12 anos, era muito difícil. Uhum. Aí nesse dia mesmo, eu cheguei e falei, gente, eu quero me batizar. Não procurei minha mãe nem meu pai, eu fui no paletó do pastor. Puxei lá o paletó do pastor, literalmente, ele virou as costas para mim. Ele era um pastor muito manso, muito manso. Ele disse, quem foi, meu filho? Eu falei, pastor divino, eu quero me batizar. Ele, No dia do batismo. no dia do batismo, cadê sua mãe? Seus pais? Só tinha minha mãe que eu vi. Eu avistei minha mãe e já gritei minha mãe. Falei, mãe, chamei minha mãe. Aí minha mãe veio, o pastor divino fez só uma pergunta para ela. Ele disse assim, ele dá bom testemunho em casa? Eu só olhei para minha mãe. Eu arregalei os olhos, olhei para minha mãe e a minha mãe entendeu o mistério. Meu filho deu bom testemunho em casa. Aí não tinha roupa, não tinha nada. Desde que eu entrei na água, estava só com a roupa do corpo, né? Mas conte para nós, ali o senhor sentiu? Ali fui impactado. Eu falei, eu não saio daqui sem batizar. Olha que lindo. Foi igual aconteceu no batismo passado agora. Para mim foi um dos melhores batismos que essa igreja teve, foi no domingo passado. Nós tínhamos mais ou menos umas 1.500 pessoas. E aí, o que acontece? Nesse batismo agora, uma senhora estava ali na frente. Assistindo E viu o movimento. E entrou na igreja. Mas lá fora mesmo, ela é de Santa Maria. Sim. Ela disse assim, eu quero aceitar Jesus. Oh, que lindo. Aí o pastor na visão, e ela falou, quando ela entrou, eu falei, eu quero batizar. Mas eu quero batizar agora. Uma senhora. Uma senhora. E aí nós fizemos uma pena, ela confessou Jesus lá em cima, e eu falei, vamos embora, irmão, põe a capa do batismo, vamos batizar. E eu tenho foto hoje, eu tenho tudo guardado, da história desse batismo, como aconteceu com o meu batismo. Sim. Então ali também foi tremendo. E o outro divisor de águas foi quando eu tinha meus 13 para 14 anos, o mundo começou o diabo começou a querer me puxar para o mundo. Sim. Né, a pré-adolescência. As menininhas, os amiguinhos. Sim. E a gente muito sem experiência, você é praticamente inocente. Uhum. Naquela época não tinha esses filmes, naquela época não tinha celular. Não tinha nada. Naquela época o máximo que eu assistia era os Trapalhões na televisão, porque era proibido ter televisão. Mas acaba que muda a época, mas as influências continuam da mesma muito forma. Forte. Os amigos. Os amigos e as amiguinhas. Isso, os amigos e as amiguinhas. E aí se eu for contar para você, a minha dificuldade foi muito grande, porque eu comecei a ser assediado, perseguido, até mesmo com as mocinhas, os meninos. Não era questão hoje de homossexualismo, jamais você falava nisso. Sim. Né? Mas eram as amigas e os amigos ali começaram a tentar me influenciar. Para te levar para. E eu comecei a me sentir que eu estava me perdendo. Mas não percebia tão claro como eu percebo hoje. Isso é importante falar, porque os adolescentes, os jovens que estão assistindo. E você não sente. Isso. Eles não sentem. É uma coisa muito leve, na sutil. Na fase adulta que hoje o senhor consegue entender aquilo que era muito sutil as coisas do diabo. Isso. Que é importante falar isso hoje para os jovens adolescentes. E ele coloca pratos na sua frente. Sim. Por exemplo, eu era jogador de futebol. Eu sempre joguei futebol. Mas depois, agora não, mas eu sempre, quando criança, mas só que na igreja era proibido. Era proibido. Isso era algo que o senhor Eu era disciplinado aqui na igreja porque eu não jogava futebol. E a primeira mesona que o diabo colocou, o inimigo colocou naquela época... Foi o futebol. Foi assim, primeiro essa questão da influência na escola. Sim. E aí veio uma pessoa e nos fez uma proposta para levar para o Flamengo. E o senhor flamenguista? Na época eu nem estava muito assim, eu não torcia. Né? Assim, eu olhava para o Flamengo, mas não era, né? Quem me influenciou? Hoje, né? Quem me influenciou para o Flamengo foi meus irmãos, Vanderlei e meus irmãos. Mas a gente tinha televizinha, né? Sim, porque era pecado. Da vizinha. Porque era pecado. Então eu ficava na janela assistindo um jogo. E eu comecei, o que mais me chamava a atenção era futebol
E essa questão na escola, as meninas, os meninos, Sim. a gente conversava, eu não era muito de andar com muita turma, graças a Deus nunca me turmei. Sim. Eu sempre, quem me conhece sabe que eu não sou muito de fazer turma, mesmo na igreja. Se ter falar, você tem um amigo, assim, eu tenho sempre pessoas, teve a sua vida ali mais reservada. eu nunca fui de turma, de ficar enturmando com ninguém. Graças a Deus. E nisso eu ganhei muito. Sim, Né? sim. Porque quando eu fazia, eu falava, não, eu fiz. Eu fiz, verdade. Eu falava minha mãe, e aprendi uma coisa na minha vida, eu nunca mentia com meus pais. Falava a verdade. Jogava a verdade mesmo. Mesmo que apanhava, porque aquela época era peia mesmo. Bem, mas além de ser Era da muito igreja, rígido, a criação dos pais era muito rígida, né? mas além daquela época, além de estar na igreja, aquela época também era uma criação. Se brincar por você não dá bênção, não dá bênção, pedir a bênção pro seu pai. Que era motivo de briga. Já era não, era surra. De surra. Se eu chegasse um vizinho em casa, alguém em casa na mesa, sentasse na mesa, todos os filhos tinham que ir pro quarto. Meu pai era muito severo. Sim. Eu era muito ignorante, entendeu? Meu pai batia só de eu piscar. Eu já apanhava, entendeu? Então, já que eu apanhava mesmo, falava o que tinha que fazer. Não ia fazer diferença, né? Desculpa. E era aquele momento. Sim. Mas o que a gente tem que bater no ponto do sutil. Você não percebe. Isso é importantíssimo. Aí meu pai já pastor. Sim. Meu pai já tudo. Meu pai, depois que ele virou pastor, foi a melhor coisa do mundo. Que meu pai calmou, meu pai parou a ignorância dele, vendeu as armas. Sim. Meu pai chegou ao ponto de matar as pessoas. Uma discussão de rua, né? Muito ignorante. E Deus mudou, meu pai mudou, gente, verdadeiramente da água para o vinho, do vinho para a água. Olha aí. Ele mudou, meu pai mudou, meu pai manso, meu pai fala hoje, pai, mas como é que o senhor mudou, pai? Não é ele, né, hoje. O senhor é bravo demais, né? E aí, gente, vocês estão nos assistindo, guarda isso. Meu pai foi muito sábio, um dia meu pai pediu para eu fazer uma escolha. Ele não pediu para eu ficar na igreja. Ele pediu para eu ir para o mundo. Meu pai não foi fazer um discurso lá, fica na igreja. Não. Meu pai disse, meu filho, você já está agora com 13, 14 anos de idade. E você, porque naquela época, um jovem com 13, 14 anos de idade, já tinha carteira fechada, já trabalhava. Não é igual hoje, que eu vejo gente de 2 anos, 3 anos de idade. Em casa não, do eu pai. estou em casa, na casa do pai. Eu nunca fiquei em casa do pai. Sapato, meu pai não comprou sapato para mim. O primeiro tênis que comprou fui eu. A primeira bicicleta fui eu, o primeiro carro fui eu. Né? Aí, eu fui 13, 14 anos de idade, já decidia, já estava no trabalho, tudo. Aí meu pai fez uma pergunta muito inteligente. Nesse dia eu achei meu pai muito sábio, muita sabedoria. Ele disse, meu filho, eu quero muito você na igreja, mas eu não quero você dando escândalo na igreja. Porque os jovens já estão falando, hoje já estão falando que te viram na rua, estava com as amiguinhas aí, os amiguinhos, e você está num momento muito difícil, porque você vai ter que decidir hoje. Aonde vai ficar? Eu sou o pastor da igreja. E eu não tenho como. Primeiro eu vou disciplinar você. Você já está disciplinado. Você vai tomar ceia 90 dias. E meu pai começou a se sentir incomodado. Sim. Falei, eu não quero meu filho lá dando mau testemunho. Então você vai decidir. E mesmo que era o filho do pastor, meu pai mas foi ele muito... tinha que ser disciplinado. Meu pai foi muito imparcial, né? Sim. Ele foi muito assim firme. E na posição que ele estava. Na posição dele, ele falou, meu filho, eu sou pastor, mas é que eu tenho que cuidar de você. Sim. Eu vou cuidar de você na minha casa. Aí me chamou nesse dia. Conversou. E disse assim, você decide. Se você vai ficar com Jesus ou com o mundo. Aqui. Vou te explicar o que é o mundo. O mundo é isso, não vai te levar a nada. Quando meu pai falou isso, eu nunca esqueço hoje o que ele falou. Porque todos os meus amiguinhos da igreja que estavam na adolescência, no Exército de Cristo. Sim, é verdade. Exército de Cristo, lá na 16 para 26. Eu lembrei. Exército de Cristo. Exército de Cristo. Na 16 para 26. Aí, quem era a nossa professora era a nossa irmã missionária Lourdes Barros. É o nome dela. Aí, todos que saíram da igreja, um morreu com tiro na cabeça, outro morreu roubando, fazendo bagunça. Lá tinha um tal da época do balão mágico, que eu fui daquela época, daquela geração. Sim. O balão mágico matava mesmo. E não, só Deus. O que aconteceu? Voltando ao meu testemunho. O meu pai mostrou, está aqui. E o que o meu pai mostrou aconteceu com os outros.
Porque na hora eu tomei uma decisão. De estar na igreja. Falei, pai, o Senhor não vai me ver mais no mundo. Não tem como, meu filho, servir a Deus senhores. Eu não vou ficar em cima do mundo. Tem que decidir. Aí eu falei, pai, eu quero Jesus. Nunca esqueci isso dentro da minha casa. Eu falei, pai, eu quero que foi a melhor decisão da minha vida. Eu quero Jesus. Vou ficar com Jesus. Meu pai, ajoelhei, meu filho. Vou orar por você. Nunca mais meu pai me chamou para uma reunião. Olha, você decidiu. Eu decidi. Nunca mais meu pai me chamou. Eu sou difícil de decidir. Né? Muito difícil de decidir, mas quando eu decido, não tem volta. não tem volta. Né? Aí Isso é da igreja, isso é do meu casamento. Eu casei com 30 e poucos anos, que eu fui pro seminário. Sim, mas vamos lá. Aí, nesse momento aí, o senhor tomou a decisão, aí foi firme para a igreja, Firme. fazer os propósitos. Aí eu fui cantar com a Valdirene. Aí esse que ia chegar, calmo. Aí Nós foi onde vamos nasceu a chegar. dupla de Maia Valdirene. E aí foi quando iniciou o projeto, né, de evangelismo, de cantar, que o senhor era o cantor, né, essa parte a gente não pode pular. Não, você pode. Foram mais de quase 30 anos juntos. Foram 30 anos de dupla. Dupla. Egmar e Valdirene, cantando em todas as igrejas, Meu Deus. congressos. Teve ano que eu atendi, eu até vou dar um toque aqui para os cantores e os pregadores, que fica atrás de pastor para fazer agenda para você, fica pedindo para cantar ou para pregar. Eu nunca pedi para cantar nem para pregar. Aí teve ano que eu tive 300 agendas. Eita. Se você tiver a unção de Deus, se você preparar, você tem que preparar uma mensagem. Sim. Você tem que preparar a tua voz. Não é? Tem que ser técnico, você tem que procurar cantar bem, louvar bem. Não é qualquer coisa, não, ninguém nem vai te convidar, não quer te ouvir nem no chuveiro, meu filho, não quer te ouvir. E a igreja não entende isso. Eu tenho um chamado, mas não se prepara. Isso. Não vai pro vocal, não vai fazer uma não aula vai de música. Estudar, né? Tem entendeu? que estudar. Hoje, se eu sentar na bateria, eu toco hino. Se eu sentar no violão, eu toco hino. Isso é legal. Então eu fui me preparar. Hoje eu fui preparar teologicamente. Sabe que eu vou ser pastor? Sim. Qual é a maior ferramenta que eu uso? É a Bíblia. É. Então ele começou. Interessante que a dupla Egmar e Valdirene não começou no Gama. Foi! Começou na cidade de Anápolis. Mas conte para nós. Eu estava no congresso de jovens em Anápolis. Alguém falou assim, gente, vai ter oportunidade para alguém cantar. Mas o senhor já cantava sozinho? Não. Não cantava. Assim. Tá. Não, a dupla formou ali. Aí nós escolhemos um hino, eu gostava muito aqui no Rosa Vermelha, né? Aí eu olhei para a Valdirene e falei, gente, vamos ensaiar esse hino? Ali no congresso? No congresso, na Praça da Bíblia. Sim, em Taguatinga. Não, lá em Anápolis. Em Anápolis. Na Praça da Bíblia. Isso, na Praça da Bíblia. Lá tem uma igreja na Praça da Bíblia, hoje é o pastor Bertier. Vou mandar um abraço para ele, pastor presidente. Na época era o pastor Carneiro. Sim. Aí vocês treinaram? Não, aí Deus na hora sim, foi o maestro que deu a ideia. Nossa. Eu não sabia que o meu líder, que o esposo do meu líder de mocidade, ele era um maestro tão bem conceituado. Sim. E ele era nosso líder de jovens na congregação. Aí ele falou assim, gente, vem cá, Egmar e Valdirene, vem cá, Egmar, Valdirene, só falou assim. Aí já foi formando o nome. E aí, mas na hora nem falou do Egmar e Valdirene. Sim, sim. Aí nós ensaiamos o primeiro hino. Eu já tinha uma chamada pro louvor. Pro louvor. A Valdirene começou a cantar no coral com 3 aninhos. Olha. Nós já estávamos, já tinha bastante contato com a música. Né? A musicalidade. Já tinha um dom. E a nossa voz casa muito, porque você sabe que a melhor dupla, não sei se vocês sabem disso. Sim. Mas isso é comprovado, que as melhores duplas são irmãos. Por causa dos tons, né? Time de voz. É o time de voz parecido da família. As melhores duplas são irmãos. É incrível. Aí Cantaram. formou a dupla. Quando formou a dupla, a gente cantou o primeiro hino, eu já cantei o primeiro hino para 2.000 pessoas. Já começou grande. Foi uma estreia. Já começou grande. Já foi uma estreia. Já começou grande. E dali em diante foram 30 anos? Não, aí dali 30 anos. 30 anos 30 anos. com a Nós chegamos a vender dupla, né? quase 100.000 cópias. De CD, né? A gente tem CD começou fita cassete. Calma, fita cassete. Sabe quando eu gravei o meu primeiro CD? No estúdio. Era um estúdio tão simples, que a Valdirene não tinha a minha altura, eu tenho 1,83m, 82m. E ela baixinha. E ela baixinha. Aí eles colocaram 2 tijolos para a Valdirene sentar.
Ou para a Vandirene subir em cima. Para tirar as Meu fotos. primeiro cassete que eu gravei, fita cassete. tá? Meu primeiro convite em fita cassete, eu fiz 200 fitas cassete. Nossa. E eu vendi num evento só. Hoje o senhor tem alguma fita cassete? Guardou? Tem guardado. Tem CD, Aí foi fita cassete, LP? não, fita cassete, É. LP, CD. Aí parei no CD. Parou no CD. Hoje o mundo é digital, né? Hoje é Spotify. MP3, hoje acho que é mais, né? Aí eu tô no MP3 ainda. Mas aí. São plataformas digitais. Hoje você grava, né? Isso. Inclusive eu tenho um sonho de gravar compartilha com nós. na plataforma digital. A música me ajudou muito. Que eu virei pastor itinerante. Que eu virei pregador. Aí teve ano que eu atendi 300 agendas. Olha aí. E Deus é tão bom que eu nunca cheguei assim e disse assim: pastor, leva na sua igreja. Podia mandar um bilhete de uma convenção. Mas aí quando o senhor estava fazendo já essas 300 agendas, era só cantando, então, mas cantando e pregando? Eu prego mais de... Eu comecei a pregar com 14, eu preguei há uns 18 anos. Mas vamos lá, então o senhor iniciou cantando e já pregando. Então, só que era tudo de ônibus. Esses detalhes não pode deixar passar. Era de ônibus, aí eu era muito alto, o violão ficava batendo. No... Mas o senhor ia tocando, cantava e tocava violão e a Valdirene só cantava. E aí o senhor cantava e pregava. E foi aí que iniciou o chamado de pastor. Ou o senhor imaginava que ia ser só missionário, ou sempre sonhou em ser pastor? Assim, eu sempre tive uma chamada muito grande, né? Sim. Eu já era líder de jovens. Sim. Menina, adolescente, eu já liderava jovem. Meu pai falou, gente, adolescente, liderando adolescente, a minha vida tem isso. Sim. Minha chamada é muito grande. A vida, né? Eu não passei negócio, aí eu fui, meu primeiro cargo foi ser porteiro da igreja. Né? Mas eu era criança. Sim. Criança. Eu gostava de receber o dinheiro na porta e fazer o melhor. Aí depois fui liderar adolescentes. Sim. Né? Mas sempre teve o chamado pastoral. Pastoral. Primeiro jovem, solteiro, a ser consagrado a pastor solteiro, porque não consagrava. Antigamente não consagrava. Não. Então o senhor foi consagrado a pastor antes de casar. Eu não entendi porque meu pastor queria me casar toda a vida. Depois eu fui entender. Que era para abençoar. Para abençoar o ministério. Eu sabia que eu tinha chamada, mas eu tinha uma que travava, né? Isso, o casamento. Mas aí um dia ele falou, sabe uma coisa, gente? Eu vou colocar o pastor Edmar, era o pastor divino. Sim, a pastor. Aí pediu aval ao meu pai, né? Falei, meu pai, não, o pastor Edmar tem uma chamada extraordinária. O testemunho dele em casa Aí o pastor divino que lhe abençoou. Aí o pastor me levou para a reunião, porque tinha que passar por um conselho. Sim. Porque não consagrava pastor solteiro. Solteiro não era consagrado. Na época, né? Hoje. Aí o pastor me falou uma frase forte, você coloca minha mão no fogo. Por ele. Eu conheço o testemunho do pastor Egmar, do Egmar. Sim. Do nosso irmão Egmar, vou chamar de irmão. Aí, foi um pulo. Eu não sei o que você é presbítero, o que você é evangelista. Sim. Eu já fui direto, recebi a credencial de evangelista, mas não veio de evangelista. Eu fui para ser evangelista, eu virei pastor. Já virou pastor. Eu conheci um pastor chamado Pastor Domingos. Sim. Uma pessoa que, meu Deus, está no coração. O pastor Domingos, ele era da igreja, o Brasil para Cristo. Ele era pastor de umas 10 igrejas. Sim. Só que esse pastor não tinha um auxiliar. E eu me tornei o pregador oficial da igreja dele. Com 19, com 20 e poucos anos de idade. Ninguém pregava, era muito obreiro. Eu já fazia tudo. E aí ele me fez uma proposta. Aí eu terminei o seminário, falei, pastor Domingos, eu vim aqui agradecer ao senhor. Sim. Eu estou voltando para casa, o senhor cuidou de mim aqui. Quando eu falei assim, ele levou um susto. Mas não vai ficar? Eu falei, não, já terminei a minha parte. De faculdade, teológica. Eu estudei 2 anos interno, estudando Bíblia de manhã, de madrugada, à noite. Era 24 horas. Interno. Lá eu limpava, lavava corredor, cortava grama, pegava machado, cortava lenha, porque lá era um fogão a lenha, muito simples, muito humilde. E nós fomos cuidar daquele momento ali. Aí ele fez uma proposta, não, você vai ficar aqui, eu quero que você seja como se fosse o meu sucessor. Aqui. Eu olhei para ele e falei, pastor Domingos,
Eu sempre tive esse caráter. Eu falei, pastor Domingos, eu sou fiel ao meu ministério. Quem me ajudou aqui no meu pãozinho que eu comia aqui de cada dia, no meu leite, ele me ajudava muito também. Sim. Ele falou, eu falei para ele, e você tem que entender que eu já era um empresário bem sucedido. Eu já tinha lote, eu já tinha carro, mesmo solteiro. Sim. Eu já era bem sucedido. Eu fui o primeiro seminarista, primeiro faculdade que eu fui lá para estudar. Hoje é uma faculdade muito bem quista em São Paulo. Eu estudei em Pindamonhangaba, no pé do monte da Serra da Mantiqueira. Quando isso aconteceu, sim, eu falei para o pastor. Aí o pastor divino, eu não sabia, ele já tinha uma decepção com o pastor que ele tinha mandado para lá. Sim. Que foi para outro ministério. Que foi e não eu voltou. Não sabia. Aí quando eu voltei, ele levou um susto. Ele imaginou que o senhor não iria voltar. Eu preciso ter uma reunião com o senhor. Ele disse, uma reunião comigo? Sério. Ele está com o Senhor, né? Na glória. Meu pai na fé. Junto com meu pai também, né? São dois pais. E aí o pastor Dino falou assim, pois não, meu filho. Aí eu falei para ele, sempre muito calmo. Falei, pastor Dino, eu vim aqui, eu voltei para o quartel-general, o soldado voltou. Se dá continência, o que o senhor quiser que eu faça para trabalhar para o Senhor, eu estou à disposição. Ele orou por mim. Lá foi muito ruim, lá também o clima, porque eu fiquei muito incomodado, porque ele me ajudou 2 anos. Eu sou muito grato com as pessoas, uma coisa que eu tenho é gratidão. Aí, esse pastor ficou lá e depois eu fiquei visitando ele todo ano, aí eu era pregador do congresso deles. Virou os amigos e uma ponte aérea, né? De pregações, de outra cidade. Isso, é. Aí terminou essa parte, aí eu fui dirigir um congresso. Sim. Commodity. Eu peguei com 400 jovens e nós terminamos passando lá 40 mil jovens. Que legal. Commodity histórico. O Commodity foi uma história da minha vida. Que marcou. Que marcou o ministério. Em gerações. Eu dirigia diretamente 8 mil jovens. Olha aí. Trabalhava com 8 mil jovens. Né? Aí que veio o mais forte. Aí eu me candidatei, que é bom falar isso, que foi o ponto. Sim. Aí eu recebi a profecia no Rio de Janeiro, que Deus ia me colocar numa cadeira de honra e que eu ia ficar em 13º lugar na campanha. Olha. E 13º lugar, se você for contar, eu estava eleito. 13º lugar no geral, de 1.000 e tantos candidatos, eu ia ficar em 13º. Terminou a campanha, eu fiquei em 13º. Igualzinho. Mas eu fiquei na primeira suplência. Eu não ganhei a eleição. Mas tudo era plano de Deus. Aí eu fui questionar, falei, mas meu Deus, que profecia é isso? Eu cumpri só uma parte da profecia? E Deus é Deus completo? E cadê a cadeira de honra? Porque eu já calculei que eu ia ser presidente da Câmara. Cadeira de honra, eu vou ficar na cadeira de deputado, a cadeira já estava ganha. E eu fiquei muito satisfeito, me empolguei na campanha. E tive 30 e tantos mil votos. Eu não era pastor, eu já era um político. Um político. Pastor político. Sim. Político. Primeiro eu sou pastor. Eu pastor, sou um certo pastor. Né? Pastor político. Quando tudo isso aconteceu, eu fiquei super feliz. Aí eu tenho que contar que eu já era casado. Sim. Né? Em 2002 eu era casado já. Casei em 2000. Aí já tinha o André. Seu primeiro filho. Meu primeiro filho. O Andrezinho. Aí, irmãos, o que aconteceu? Em 2002, eu voltando para casa, chateado, um pouco triste, falei, amor, sabe uma coisa? Vou cuidar da obra. Ele olhou para mim. Meu pai era pastor presidente de Santo Antônio Descoberto. Sim. Depois que não aconteceu da forma que o senhor esperava. Que eu esperava. Sim. Aí já tá bem na semana mesmo. Sim. Muito cansado da campanha. Já era magrinho que dava dó. E eu tinha perdido uns 3, 4 quilos. Né? Aí eu falei, meu amor, vamos fazer o seguinte. A gente sempre conversa muito, sempre eu e a Aline a gente conversa. Eu falei, amor, vou fazer o seguinte, eu vou pedir meu pai para dirigir uma igrejinha, a menor igreja que tiver. Eu ainda falei qual era. Do Parque Santo Antônio. Era uma igreja tão baixa, tão baixa. O rapaz fez errado as tesouras, a igrejinha simplesinha. Me desculpa, muito fraquinha de estrutura. E pastor, como a política entrou na vida do senhor? Gente, a política é uma coisa interessante. Eu liderava o Commodity e eu estava muito conhecido na época.
E aí um pastor Benedito, Domingos, Sim. muito conhecido, um grande homem, ele chegou para mim assim e falou assim, Pastor Egmar, eu estou dando um assessor no meu gabinete do jeitinho do senhor, que trata as pessoas bem, que conversa com as pessoas, faz alguns projetos, com ideias, e você pode ter pessoas de muita ideia, olha o tamanho que está o Commodity, cresceu muita igreja, muitos jovens, eu vejo que você é uma pessoa muito dinâmica. Assim, ele conversou comigo como se fosse assim, para eu trabalhar no gabinete. Daí para frente eu tomei gosto. Gostou, conheceu realmente a política. Tratar com as pessoas, de ser social, conversar com eles, projeto, e eu gostei da política. Aí comecei a candidatar. Porque isso é importante falar. Porque antes você pastor. Porque a gente acha que política não se trata dentro da igreja. Meu Deus. E isso é importante política a gente falar. Política é muito importante. Isso. Ter os candidatos, ter as pessoas, é muito importante ter os nossos deputados. Sim. É muito importante, gente. Meu Deus do céu. Aí ali eu comecei e me candidatei. Interessante que todas as minhas candidaturas foram todas bem votadas. Sim. Eu já tive quase 35 mil votos para federal. Olha aí. Eu tive quase 15 mil votos para distrital. Elege qualquer um. Mas a coligação não me levava. Era tal da coligação. Eu creio que é a vontade de Deus. Isso. Né? Todo tem um momento tudo certo. Tem um momento certo. Aí por último, agora até pulando, porque né, para pular, eu gostei tanto que eu nunca larguei a política. Sim. Aí eu fui suplente. Fui candidato a suplente da Maria Abadia. Maria Abadia de Lourdes, né? Abadia. Eu já fui candidato a vice-governador com rosto. Sim. E agora, por último, eu ia ser o primeiro suplente da Flávia. Aí houve um problema lá de partido que eu não pude coligar. E houve lá uma questão que não teve jeito do seu primeiro. Eu passei a formar chapa com a senadora Damares, a ministra. E hoje, para a glória do Senhor, nós ganhamos com 714 mil votos. Muito bonito. E hoje eu sou suplente da senadora Parabéns. E hoje eu consegui, para mim é um grande feito. Sim, um sonho, né? Um sonho, estou aqui para realizar os sonhos com a família, para a igreja. Sim. Então, essa parte política, essa é uma parte da história. E hoje eu consegui, graças a Deus. A história do pastor Egmar. Eu acho que eu estou com a carteirinha aqui, né? Onde eu vou no Senado, na Câmara, eu entro direto hoje. Eu vou ver se está por aqui, né? Eu acho que eu estou com ele aqui, está aqui, ó. Senado Federal. Olha, isso daí, você em casa, você que voltou. Sonho realizado. Obrigado, quero agradecer, gratidão. Sim, a todos, né? Está aqui. Que todos suplente, juntamente com senador da República, né? Então, estou mostrando a carteirinha para vocês, mostrando tudo para vocês verem que Deus cumpriu também o meu sonho. Esse é um sonho. E eu não tenho dúvida que eu vou subir o Senado. E quero pelo menos apresentar um projeto. Sim. E é um projeto voltado para a família. Isso é importante. E falando em família, nós não podemos deixar de falar sobre casamento. Meu casamento foi história. Eu conheci a Aline. Quando eu vi a Aline a primeira vez, eu também magrinho que dava dó, ela também magrinha que dava dó. E eu usava o paletó da missa só. E eu conheci a Aline na frente da minha casa. Sim. Ela passando na rua. Eu falei, essa menina vai ser minha esposa. É quando o coração fala, né? Mas ela não era crente. Ela não era evangélica. Sim. Aí um dia, eu estou na igreja, eu nem vi, eu acho que esse dia eu estava pregando fora. Eu cantava muito gente fora. Sim. E eu congregava com meu pai em Santo Descoberto. Né? Aí cuidado, Santo Antônio, com o casamento dele, não tem nada a ver não. Foi Deus, viu? Foi Deus. Foi Deus. Aí a cidade ali, hoje me levou muito Santo Antônio. Quando fomos para lá, ali em ano meados de 2000, né? 98 a 2000, era muito simples. Aí, meu pai pastor da igreja e meu pai estava ministrando. Sim. E eu até brinco, né? E meu pai deu ela para Jesus. Olha que bênção. Aí já era meu pai, quando ele levantou a mão fazendo um apelo, a Aline e o irmão dela, o Jéssico, meu cunhado. Aceitaram Jesus. Aceitaram Jesus. Olha o que eu tinha falado. Olha aí. Agora o outro lado, a gente vai aproveitar para falar que o outro lado da história, da versão, no podcast, né, da pastora Aline, ela conta. Ela vai contar a parte dela também. Ela vai contar a parte dela, essa parte romântica. Eu brinco que ela jejuou muito e orou muito por mim. Isso, porque
O senhor profetizou Foi. ela passando na rua, que seria sua esposa. Foi. E muito tempo depois ela vai contar, foi quando ela entrou dentro da igreja e aceitou Jesus. Só que eu esqueci desse fato. Essa coisa na minha cabeça passou. Sim. Quando eu vi a Aline aceitou Jesus, eu sempre brinco. Meu pai deu ela para Jesus e eu ganhei ela para mim. Aí nessa parte, até então, houve um prazo, um momento, como ela era nova convertida, Sim. eu fui ser professor dela da escola dominical. Por isso que ele gosta de escola dominical. Aí ela começou a chegar lá de calça, de brinco, eu conversei porque a Assembleia de Deus não aceitava. Era aquela época bem radical, a Assembleia de Deus não aceitava, eu comecei a bater. E ela falou, meu Deus, que pastor é esse? Tá me preparando, era pra ele. Isso, aí Deus, aí eu olhei pra ela e falei, gente, é essa mesmo. Aquela que passou na rua. Aí aconteceu que aí eu passei, a gente passou a conviver, Sim. mas não namoramos. Sim. Aí ela passou a ser a secretária, ela cuidava do púlpito da igreja, ela limpava o púlpito, ela tinha um compromisso com o púlpito da igreja. Cuidando da igreja. Sem pedir nada, a gente sempre foi muito voluntária. E hoje é quanto tempo de história? Eita, 23 anos. 24 agora, né? Tem Então que 23. memorizar. Essa Ano que parte vem- é importante. ano que vem- Datas são importantes. 23 anos de casado. Foi em 2000, hein? Sim. E aí agora eu vou para 24 anos de casado, agora ano que vem. E 2 filhos. E 2 filhos maravilhosos. E 2 A minha família foi uma promessa de Deus. Alguns anos atrás, Deus falou comigo, eu era eu tinha uns 18 para 17, 18 para 19 anos, muito jovem, eu estava no exército. Sim. Eu também fui militar, eu servi o exército. E lá no exército, eu estava numa cidade, meu pai era pastor de Setoró nessa época. Sim. Aí uma irmã chegou para mim e disse, o seu lar vai ser lindo, o seu lar vai ser maravilhoso. E nunca vai faltar roupa no seu guarda-roupa. Olha. Eu vou colocar o ouro e a prata na sua mão. E tu serás próspero. E ali começou, Deus já com a promessa com a família, né? Sim. Aí eu e a Aline, nós nos conhecemos, o casamento foi muito maravilhoso para nós, minha vida mudou, a vida dela mudou. Outro divisor, né? Outro divisor de águas, que para mim que é um dos mais importantes do meu ministério, né? É um momento histórico no meu ministério, na minha vida. Quando eu conheci a Aline, nós nos casamos, vida maravilhosa, quase 24 anos. Se eu pudesse casar, todo dia eu casava, né? Eu pedi ela em casamento, que eu amo demais a Aline, é a mulher da minha vida, e a gente se dá muito bem, né? Na minha casa, eu sempre busco paz. Sim. O lar tem que ser um lugar de paz. E eu posso dizer para vocês, a minha casa é um pedacinho do céu aqui na terra. Oh. 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, quase 24 anos de casado. Então vamos caminhar agora para fazer a boda de prata, né? Tem que começar a preparar o bolso. Só Jesus na causa. Que a Aline sempre. A Aline, gente, a Aline não faz festa pequena. Ela gosta A Aline, de festa. ela é visionária. E quero aproveitar para parabenizar a esposa que eu tenho, a mulher que eu tenho, que hoje ela é primeira vice-presidente do campo. Sim. E Mulheres Avivadas, gente, ela está deixando um legado de Mulheres Avivadas que poucas mulheres fazem no Brasil. Conferência, né? De nível Conferência nacional internacional. e internacional. Mulheres Avivadas. Faça a sua inscrição. E tem promoção, hein? Até dia 17. Quem quiser fazer com kit, só tem até 17. E depois pode Já fazer a inscrição. E, ó, já fizemos um marketing muito bom. Dançou, Né? perdeu. E quem perde é quem não vem. Verdade. Dentro da Muito história. bom. Então a Aline deixou um legado, está deixando um legado. Está deixando um legado. Ela está deixando um legado, é a minha primeira vice-presidente, né? E agora ela é psicóloga, né? E aí agora tem que falar menos em casa, eu tenho que pensar mais para falar, porque agora é psicóloga. Está agora na faculdade. Está finalizando. Está finalizando, já está no estágio. Ela já está, como Sim. diz, né? Dando atendimento clínico. Né? Isso, Ela tá no 8º semestre. Ela está bem. Então, voltando da terra. Amor, te amo. Mulher da minha vida. É a minha Nossa eterna cor de mel. família. Gente, há 20 tantos anos atrás, é muito tempo. Aí, eu estou só com apenas 18 anos de idade. Aí, eu estava no carro ali. Sim. Aí eu saí do carro. Quando eu voltei pro carro, o bispo olhou e disse: ué, ele não me chama de Aguimar. Ele conhece muito meu pai, né? Sim. Ele falou: Aguimar, ele dirige bem. Ele é um bom motorista. Ele vai ser um bom pastor. Coloca ele no gama. Olha. Eu tinha tido um sonho com ele
3 homens numa sala e ele apontando o local para mim, no Brasil. Eu não sabia que era a capital, né? Sim. Era bem no meio do mapa. Ele apontando, estava queimado, estava feio o local. Vai cuidar disso aqui, ó, cuida disso aqui. Eu vim pro Gama, gente, quando eu cheguei no Gama. Pastor do Gama, menino. Novo, né? 30 e poucos anos de idade. Aqueles pastores velhos, antigos, né? É o primeiro pastor presidente novo, né? Novo, foi o primeiro. Tive igual, da minha idade. Sim. Aí, é eu e o bispo Samuel Ferreira, que é o filho do bispo. Aí, quero até mandar um abraço para os bispos. Vocês amam demais vocês. Bispo primário Manuel Ferreira, bispo executivo Samuel Ferreira, nosso presidente, e o bispo Abner Ferreira, lá do Rio de Janeiro, meu flamenguista. Valeu, bispo Abner. E a todos os nossos bispos. E quando isso aconteceu, eu vim tomar posse. Quando eu tomei posse por mim, todo mundo assustou. É menino, é menino, é menino. É muito novo, né? É novo demais. Nós tínhamos 30 e poucas igrejas, né? E deu um pulo. Chegou ano aqui de nós crescermos 1000 membros por ano. Olha aí. 1000 membros. Hoje chegamos a nós quanto? conseguimos fazer o batismo dos 1000. E hoje nós chegamos a quanto? A quase mais de 20 mil membros. E as congregações? De 39 ela pulou para mais de 200. E em Brasília e também... É o maior campo hoje praticamente de Brasília. Né? Aqui em Taguatinga, Formosa é um campo muito grande também. Mas aqui em Brasília, Taguatinga e Gama. Sim. Os maiores campos de Brasília. Mas também tem fora de Brasília, né? Onde? Também tem uns campos fora de Brasília. Tem, aí não. Aí Deus mandou para a África, me mandou, se você não sabe, nós estamos em Portugal. Sim. Nós estamos na Europa. Sim. Nós temos um trabalho de comunhão muito grande com a pastora Guide, né? O pastor Guide também, né? E tem também o Carlos Alberto, sim, meu missionário, que está lá. Então a DEG ela se estendeu. Se espalhou. Vários estados, Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Bahia. Meu Deus, tem que lembrar. Em torno de Brasília, Goiás todo aqui, o DF, então nós avançamos. Sim. Aonde você vai hoje, dificilmente você não vê uma DEG. Uma DEG. Então explodiu o crescimento, né? Mas com muita humildade eu falo, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Ele louvor. Ele é que faz tudo, a gente não é nada. Nós somos apenas servos, né? Estamos aqui para servir. E aí cresceu, a DEG explodiu. Hoje são mais de 20 mil membros. Eu louvo a Deus por dos pastores, das pastoras. E eu sou um pastor muito feliz porque nós nunca tivemos uma briga em reunião. Olha. Com esses 200 pastores. Porque são seres humanos, né? É normal isso. Nada de briga, porque eu respeito. Sim. Onde há respeito, tudo há prosperidade. Né? E a DEG cresceu, está aí a DEG hoje. Eu estou numa sala que não existia. Sim. Hoje é sala de jovens. Hoje aí construí uma faculdade. Compramos a casa pastoral. A maioria dos tempos da DEG hoje eu não gosto de aluguel. É tudo compro, é pago. Não é tudo próprio. Casa pastoral, van da igreja. Gente, tudo. A DEG prosperou. E eu lembrei da profecia. O ouro e a prata na sua mão e tu irás prosperar. E tu terás uma família maravilhosa. Então é tudo, gente. Quem tem Jesus tem tudo. Agora, humildade. Você quer um conselho para ser bem sucedido? Seja humilde. Seja grande, não. Tem gente que não pode ver o poder. Quer maltratar pai, mãe, não acredita mais em Deus. Não, gente, a gente não é nada. Nós somos apenas pó. Esquece. Humildade. Seja humilde. Para de achar que é melhor do que os outros ou maior do que os outros. Viu? Guarda isso. Quer ser bem sucedido? Respeite as pessoas, ame a obra de Deus e seja humilde. E a DEG está aí, essa explosão, e está crescendo. Hoje chegaram mais 3 igrejas para nós. Olha aí. Pelo menos 2 parece que vai ficar com a gente. Uma aqui no Serra Dourada e outra no Valparaíso, já com quase 150 pessoas congregando. E a DEG só crescendo. Meus irmãos, depois de tanto testemunho, né, de tantas maravilhas, eu sou muito grato a Deus. A Ele a glória, a Ele a honra e a Ele a exaltação. Tudo que eu tenho, se eu respiro, se eu falo, se eu converso, se eu tenho essa voz, se eu sou pregador, né, eu não posso esquecer que Deus me deu o dom da palavra. E eu acho que eu prego quase 3, 4 mensagens por semana. E nunca falta mensagem.
sempre fluindo na minha vida. Eu agradeço a Deus, né? Humildade, agradeço a Deus pela minha família, e agradeço a Deus por essa igreja maravilhosa, pela vida da Fernanda, pela vida de todos. Eu agradeço a Deus, tá? E eu vou fazer uma coisa aqui que eu preciso fazer com vocês. E essa oração vai ser para a igreja, para as famílias, para o Brasil. Recebe essa oração da bênção aí. Amém? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu quero Te agradecer, Pai, pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, da igreja, dos amigos, por tudo, Senhor. Eu não posso pedir, eu só quero agradecer. Que esse pedir aqui, pelo que o Senhor fez por mim, eu quero Te agradecer. Agradecer pela vida da minha casa, dos meus pais, meu pai, pastor Sebastião, pastor Clara, minha mãezinha, tão linda, meu pai, os meus irmãos, a minha família, minha esposa e meus filhos mais uma vez. E agradecer pela vida da igreja. A igreja é um pedacinho do céu aqui na terra. Faz milagre na vida dos pastores, dos líderes. Faz milagre, Senhor, na vida de cada um, que ao ouvir e assistirem possa acontecer um milagre na sua casa. Que seja curado, seja liberto. Recebe a sua vitória em nome de Jesus. Que a sua casa seja alcançada por esse milagre. E, Senhor, eu estou aqui, Senhor, para pedir um grande milagre para cada um que está me assistindo. Não deixa eles saírem sem a sua bênção. Que todos sejam abençoados. A toda a família DEG, a todos os líderes, a todos os irmãos e irmãs, aquele que não é evangélico ainda, que ele possa aceitar Jesus como Salvador. E te pedimos em nome de Jesus, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Jesus, faça com a sua mão. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do querido Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e te faça prosperar. Fiquem na paz.